anime Demon Slayer conquistou fãs no mundo inteiro com sua animação incrível e história envolvente. Porém, será que o surto coletivo em torno da série está indo longe demais? Nesse vídeo vamos discutir as críticas ao fenômeno que deixou de ser divertido e se transformou em um comportamento questionável. O hype de Demon Slayer é alto e seu sucesso e importância na cultura pop japonesa são indiscutíveis, mas o anime como uma obra narrativa deixa muito a desejar em muitos quesitos, dando a impressão de que estamos todos vivendo num novo e nada divertido surto coletivo. Surtos coletivos dentro do conjunto de fãs na cultura pop japonesa costumam ser bem divertidos de acompanhar. Dois dos meus prediletos envolvem a franquia Dragon Ball, e o primeiro reaparece toda vez que o calendário anual chega o dia 11 de setembro, com uma multidão de pessoas relatando ter lembranças de assistir um episódio de Dragon Ball Z, onde o Goku se transformava em Super Saiyajin 3, quando, por conta dos ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, a programação foi interrompida. O outro mais recente é a paixão que vários desenvolveram por Dragon Ball Super, que durou várias temporadas e arrastou uma audiência de admiradores mais novos ao lado de seguidores de anos. Bastante interessante. Infelizmente, o atual delírio é bem menos curioso e capaz de entreter, pelos motivos corretos ou não, que outros de outrora. Me refiro à normalização da venda de mangás de luxo aqui no Brasil em editoras grandes, para títulos que claramente pedem um tratamento mais acessível. Não, na verdade, ele se encontra numa escala bem maior, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba para os mais puristas. Um anime do estúdio Off-Blade, exibido em 26 episódios durante a temporada de primavera japonesa em 2019, é indiscutivelmente um grande sucesso. A série conseguiu driblar alguns empecilhos à época, como a indicação etária para maiores de idade e o horário de exibição original na TV, às 11h30 da noite. Haviam reprises na madrugada de outros canais, mas a mesma estava disponível a qualquer hora do dia via streaming, e se torna um fenômeno midiático, escrevendo seu nome na cultura pop nipônica contemporânea. Isso se refletiu em vários meios. No principal deles, o mercadológico, a franquia viu os volumes de seu mangá venderem como água num dia quente. Seu primeiro longa-metragem, Mugen Train, bate recorde de bilheteria mesmo em tempos de isolamento social, e a sua trilha sonora, assim como a cantora responsável por ela, Lisa, atingiu um novo topo de novas vendas digitais durante o ano de 2020 e quebrar outros recordes da Oricon, principal parada musical no Japão. No social, um caso bem bacana de lembrar é o uso do Inosuke como mascote não oficial de protestos que ocorreram no Chile em 2019. Ou seja, Demon Slayer já é apropriado e ressignificado em outros contextos, coisa que tende a acontecer com praticamente toda obra que cai no gosto popular. A história se passa em algum momento da era Taisho, que vai entre os anos de 1912 e 1926, período onde o Japão vivia numa turbulência política dada pelos conflitos com a China, o crescimento da industrialização e um começo de ocidentalização dos costumes a partir de influências externas. Era comum então que grandes centros fossem bem tecnológicos pós padrões da época, enquanto locais mais afastados fossem bastante tradicionais. Se você quer fazer parte da discussão sobre o surto coletivo de Demon Slayer e compartilhar a sua opinião sobre o assunto, não deixe de deixar um comentário abaixo. Queremos saber o que você acha sobre a crítica da série e se concorda ou discorda dela. E se você ainda não viu o anime, não perca tempo e assistir agora mesmo para formar a sua própria opinião. Lembrando aqui, se inscrevam no canal para nos fortalecer ainda mais e vamos continuar. Nessa, um garoto chamado Tanjiro Kamado, que mora com sua família em uma montanha longe de vilarejos, tem a sua família atacada por um Oni, criatura na mitologia da série, se alimenta de humanos e não pode ser exposta ao sol ou será reduzida a cinzas. A única a sobreviver é a sua irmã mais nova, Nezuko. Porém, por ter sido ferida pelo Oni, ela é também transformada numa besta com fome de carne humana. Mas há esperança para a menina, pois um caçador de Oni sela sua boca com um bambu e ordenha que Tanjiro jamais deixe ela se alimentar. Tanjiro então decide também se tornar um caçador de Onis. Assim ele terá mais contato com esse universo sombrio e quem sabe poderá encontrar uma maneira de curar sua irmã. Então temos o anime.
Particularmente creio que um dos motivos para seu enorme sucesso pode ser a escassez atual de séries japonesas de ação que de fato têm as suas raízes dentro da mitologia nipônica e a usem como fio principal de suas narrativas. Em outros segmentos, tramas que tratem esse folclore são mais comuns a cada temporada. Yokai Watch, para citar um exemplo humorístico também com alcance global. Mas em produtos shonen, muitos dos outros que têm atingido projeção interna e internacional retratam temas adaptados de outros locais, como Attack on Titan, My Hero Academy, Black Clover, Re:Zero, além do onipresente One Piece, e a lista segue desde Bleach e Naruto anos atrás. E não surgiu um mangá anime de ação shonen tão intimamente ligado ao mítico japonês quanto Kimetsu no Yaiba, ao menos não com tanto remake. Porque o anime em si é ruim, bem ruim. Não sei se por escolha estilística da direção ou por falta de orçamento no estúdio, mas a produção faz escolhas estéticas bem esquisitas. Praticamente todos os cenários de fundo são rústicos, parecendo montados às pressas com algum CGI mal refinado, quase sem detalhes, feio de olhar mesmo. Fica ainda mais desconfortável de ver quando comparamos com os personagens feitos em 2D, mas com uma paleta de cores muito mais vibrante que todo o resto ao seu redor. É como se fossem duas obras audiovisuais dividindo a mesma tela, não casa corretamente. Há ainda uma repetição desnecessária de cenas do final do capítulo anterior no início dos que vêm em seguida, dando a impressão de que não havia material suficiente para preencher a quantidade toda de tempo que cada episódio necessitaria. Assistindo um brainwashing acaba sendo uma experiência ligeiramente estressante. Essas aí são as questões que podem ser colocadas nas costas da adaptação, e comigo não gostando de decisões técnicas que foram tomadas em sua confecção, mas os problemas vão ainda mais a fundo quando consideramos mesmo o material original. A premissa é interessantíssima e as possibilidades envolvendo esse universo são muitas, mas é tudo bem pouco explorado. As lutas, além de mal animadas, não são nem um pouco criativas no que diz respeito ao uso dos poderes. É quase sempre o protagonista ou os coadjuvantes terríveis, já chego neles, sacando a espada da maneira mais óbvia e atacando com algum tipo de energia. Poderiam usar ângulos diferentes, aprontar tomadas mais criativas e colocar todos em dificuldades que exigiriam mais de todos, mas nada disso ocorre. Os segmentos de ação começam e terminam sem despertar qualquer tipo de empolgação, pois é óbvio que irá acontecer no final, e pior, como isso irá acontecer. Enquanto o Tanjiro, por ser protagonista, tem um pouco de desenvolvimento, com o roteiro dando a entender sua dor e as nuances em sua personalidade quando ele é colocado a opinar contra discursos mais inflamados de seus pares. Afinal, ele é um caçador de Oni que anda com o Oni nas costas. Todo o resto do elenco é formado por personagens estereotipados, quase que unidimensionais. Em dado arco, dois coadjuvantes importantes são inseridos: Zenitsu, um covardão que não para de chorar, mas aguarda um poder oculto, e o já citado Inosuke, que foi criado numa floresta, usa uma cabeça de javali como máscara e arruma briga com todos e tudo. A dualidade deles em meio à figura mais conciliadora do Tanjiro daria um prato cheio para um bom roteirista. Aqui, no entanto, temos dois personagens que podem ser opostos em ideias, mas são idênticos em execução. Os dois gritam o tempo todo, não estou brincando, o trabalho de voz neles beira ao ensurdecedor. Os dois são extremamente agressivos e inconsequentes a seus modos. Os dois têm desenvolvimentos iniciais rasos como um pires. Quando os outros espadachins de uma casta superior dentro do ecossistema de caçadores, o Hashira, são introduzidos, a falta de criatividade para a personalidade fica ainda mais evidente. Todos são arqueotipos de personagens já utilizados em outras obras, além de alguns se repetirem entre si. O Kyojuro Rengoku, que representa o fogo, e o Sanemi Shinaguzagawa, que representa o vento, são praticamente idênticos ao que parece ser o Genya Shinazakuagaka, um dos rapazes que fez o teste junto com o Tanjiro e o Zenitsu no início. Isso de personalidade explosiva num pé da vilania, psicopata e timbre vocal cultural. Com isso tudo em pauta, fica até difícil destacar o que de bom pode ser retirado de Demon Slayer como um anime. Os character designs são bons,
com os personagens de maior destaque tendo aparências bem distintas e replicáveis em outros contextos. Os momentos onde o roteiro precisa sair de preto no branco para que ocorram discussões menos óbvias, como todo o segmento em que o Tanjiro vai pela primeira vez para uma cidade grande e se assusta com a vida cosmopolita, ou ele precisa se despir de preconceitos para trabalhar com Onins que não são exatamente máquinas assassinas de humanos, excitando assim seu lado político. São bacanas de ver, e a mitologia interna da série, com a criação dos Onins vinda de um ponto em específico, e isso já sendo mostrado logo de cara, é bem instigante. Contudo, quase tudo isso é estragado pelos problemas já citados, então não valem de muitas coisas no fim das contas. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba é interessante em suas ideias, é impressionante como movimento cultural dentro do mundo pop japonês, mas é péssimo como anime. Assisti-lo é dificílimo, irritante e acima de tudo não é nada divertido. Dos surtos coletivos dentro do nicho otaku nos últimos tempos é o mais chato de todos. Mas já sei que sou a minoria nisso, então se quiser conferir por si só, dê uma olhada nos episódios com áudio original e legendas em português na Crunchyroll e também com dublagem brasileira pelo estúdio Universal Sinergia na Netflix ou na Funimation. Ao longo desse vídeo, podemos discutir sobre a crítica em relação ao anime Demon Slayer e o surto coletivo que ele gerou. Analisamos pontos positivos e negativos da obra, assim como as razões por trás do sucesso avassalador que ele obteve. Entretanto, independentemente de concordarmos ou não com a crítica, é importante lembrar que cada pessoa tem sua própria visão sobre a série e isso é válido. O mais importante é respeitar as opiniões alheias e continuar a desfrutar de obras que nos agradam, assim como criticar aquelas que nos decepcionam. Afinal, é através do diálogo e da troca de ideias que podemos evoluir e crescer como fãs de anime. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho da notificação e ficar antenado em novos vídeos. Valeu, falou e fui!